Orar sem resultados pode ser exaustivo e frustrante. Uma expectativa adiada é uma dor no coração. Não continues mais nessa dor. Olhe à sua volta e veja os sinais de que as suas orações estão a ser atendidas. A sua mudança está a chegar. Acha que Deus o abandonaria nessa situação? Não. Ele não faria isso ao seu filho amado. Ele tem esperado pelo momento perfeito para surpreendê-lo com um milagre tão esperado. E esse momento é agora. Eu sei que ele tem tentado acalmá-lo, mas você está tão sobrecarregado com os seus desafios que não prestou atenção. Agora, ele está a mostrar-te os 6 sinais principais através deste vídeo que indicam que ele está a dar-te uma mudança. Não te mexas nenhum centímetro até assistires a este vídeo até ao fim. Também vou guiar-te numa oração fervorosa que irá acelerar a tua mudança. Vamos viajar juntos. Subscreve e mantém-te ligado à mensagem de Deus. Os teus desejos podem ser significativos, mas não são impossíveis. Não há nada grande demais para Deus fazer. Não há nada que peças a Ele que Ele não possa te dar. Eu sei que tens orado por esse milagre e pensaste que Deus nunca iria aparecer. Mas trago boas notícias para ti hoje. Deus já apareceu. Tu só ainda não o viste. Deus tem a reputação de anunciar a sua presença com sinais. Lembras-te de quando Deus apareceu a Moisés no Monte Horebe? Ele não se revelou e disse: Moisés, eu sou Deus e estou à tua espera aqui. Não foi assim que Deus agiu quando quis revelar-se a Moisés. Deus revelou a sarça ardente e deixou Moisés com a escolha de descobrir o que era. Quando Moisés ficou curioso e se aproximou para ver o que estava a acontecer, Deus falou com ele. Antes de Moisés chegar àquela montanha, ele nunca soube que Deus estava à sua espera. Ele não esperava encontrar Deus. Mesmo quando viu o sinal da sarça ardente, nunca lhe passou pela cabeça que era Deus, até que se aproximou e Deus falou com ele. Vê a progressão de todos os acontecimentos que tiveram lugar ali? É assim que Deus vai preparar a sua vitória para si. Não vai ver nada acontecer. Pode estar a realizar as suas atividades diárias normais, confiando em Deus por um milagre, e então verá um sinal. Esse sinal chama-o para se aproximar de Deus, porque Ele em breve lhe dará uma mudança. Agora, que tipo de sinal deve esperar? Acredito que já vê a maioria desses sinais, mas ainda não os reconheceu. Este vídeo irá revelar-lhe 6 desses sinais. Sei que isso irá encorajar-te e aumentar a tua fé em Deus. Não precisas de chorar ou preocupar-te mais, porque a tua mudança está mais perto do que pensas. Deus não se esqueceu das tuas orações. Ele respondeu-as, e o resultado logo se tornará visível na tua vida. Não entres em pânico se ainda não notaste nenhum desses sinais. Encontrar este vídeo por si só é um sinal de que a tua bênção está à porta. Pronto para os sinais? Vamos lá. Sinal número 1. Ataques intensificados. Gostaria de poder dizer algo mais agradável aos teus ouvidos, mas a verdade é a verdade. Quando a tua vitória estiver próxima, não será fácil. Todos os teus desafios não desaparecerão de repente. Pelo contrário, eles aumentarão severamente. Sentirás que Deus fechou completamente os seus ouvidos para não ouvir as tuas orações. Todos os ataques, lutas e dificuldades serão intensificados. Sabes por quê? Porque o diabo não quer que se liberte do seu domínio. Ele investiu muito para manter-te nessa situação. Custou-lhe muito conquistar a tua vida e manter-te sob o seu jugo. Então, quando parece que um poder superior está a chegar para libertar o que ele pensava ser sua posse, ele luta contra isso. O impacto dessa luta é o que estás a ver como ataques intensificados. O diabo está a fazer isso para te cansar. Ele quer que desistas para que ele possa vencer-te. Se desistires nesse momento, ele multiplicará a tua dor e apertará o seu domínio sobre ti, para que nunca mais possas lutar para ser livre. Jesus ilustrou profundamente este sinal em Mateus 12, versículos 43 a 45. Ele diz: quando um espírito maligno sai de um homem, ele passa por lugares áridos, procurando descanso, e não o encontra. Então diz: voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa desocupada,
varrida e arrumada. Então, vai e leva consigo outros 7 espíritos mais perversos do que ele. E eles entram e passam a viver ali. E o estado final desse homem é pior do que o primeiro. Assim será com esta geração perversa. Agora, vamos aprofundar esta ilustração, porque ela retrata perfeitamente a condição de qualquer pessoa que desiste à beira de uma conquista. Esta ilustração revela que um espírito maligno é responsável por todas as suas dificuldades e dores. Deus está a intervir para libertar-te, e ele expulsou com sucesso esse espírito maligno de ti e deu-te liberdade. Mas deixaste o teu coração vazio. Deixaste de confiar em Deus porque não estás a ver os resultados que esperavas. Deste ao diabo outra oportunidade na tua vida devido à tua fé fraca. Agora, os teus problemas são ainda mais significativos do que antes. É isso que o diabo quer alcançar ao enfraquecer a tua fé. O que isso lhe ensinou? Isso deve lhe ensinar a continuar se agarrando a Deus, não importa o que aconteça. Sua vitória pode não parecer quando chegar, mas isso não significa que você deve desistir de Deus. Você sabia que a situação dos israelitas piorou quando Moisés apareceu para libertá-los? E imediatamente Moisés apareceu diante do faraó para informá-lo sobre o desejo deles de sair do Egito. O faraó aumentou as tarefas diárias dos israelitas. O faraó deu uma instrução perversa aos seus capatazes em Êxodo 5, versículos 7 a 8, dizendo: Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos. Deixem-nos ir e recolher a sua palha. Mas exijam que façam o mesmo número de tijolos que antes. Não reduzam a cota. Eles são preguiçosos. É por isso que estão a clamar. Deixa-nos ir e sacrificar ao nosso Deus. Tornem o trabalho mais difícil para os homens, para que continuem a trabalhar e não prestem atenção às mentiras. Que rei cruel era o faraó! Ele era uma representação precisa de como o diabo se sente em relação ao teu avanço. Quando ele vê que Deus respondeu às tuas orações e está a trazer o teu milagre, ele multiplica a tua dor. Ele intensifica o seu ataque à tua vida e faz-te preferir a tua situação anterior àquela que estás enfrentando agora, para que possas esquecer completamente o avanço pelo qual oraste. As estratégias dele foram expostas para que possas preparar-te. Não caias nesse esquema barato. Tornaste-te mais sábio do que isso. Mantenha o teu foco em Jesus, que ouviu as tuas orações e está secretamente a operar milagres para ti. Esta é a última fase da batalha. Não há mais nada que o diabo possa fazer contra ti se a tua vitória chegar. Não desistas. Continua a confiar em Deus. A tua bênção está muito perto. Sinal número 2. Confirmação através das Escrituras. Alguma vez oraste por algo e quando abriste a tua Bíblia, viste onde a mesma situação é mencionada? Isso também pode acontecer quando tens um fardo no coração pelo qual tens orado e de repente o teu pastor prega sobre o mesmo tema quando vais à igreja. Foi apenas uma coincidência? De modo algum. Foi Deus a alinhar as tuas orações com os seus desejos para ti. Ver esse tipo de coisa acontecer consigo significa que Deus ouviu as suas orações e fará o que você pediu. Isso porque os seus desejos também são os desejos dele para si. Você não está a receber respostas para a maioria das suas orações porque não está a orar de acordo com a vontade de Deus para si. Deus não pode fazer o que você quer se o seu pedido não for o que ele quer para si. Veja, Deus não é sentimental nem emocional. Ele não vai responder às tuas orações só porque estás a chorar. Algumas coisas pelas quais insistes e pelas quais oras não são boas o suficiente para ti. E Deus sabe disso. Imagina Jesus orando no Monte Getsêmani para que Deus tirasse dele o cálice do sofrimento. Esse não era o plano de Deus para ele, então a sua oração não foi respondida. Mas quando ele disse que queria que a vontade de Deus fosse feita, anjos vieram para atendê-lo. Deus atenderá às suas orações se você seguir a vontade dele. Isso porque a Bíblia diz em 1ª carta de João 5, versículos 14 a 15. Esta é a confiança que temos em Deus, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que ele nos ouve, sabemos que temos o que pedimos. Que promessa reconfortante você recebeu hoje nesta passagem das Escrituras.
Agora você sabe que terá tudo o que pedir a Deus, se pedir de acordo com a sua vontade. Quando você encontrar alguma das suas expectativas na Bíblia, ou ouvir um pregador falando sobre o mesmo assunto pelo qual você acabou de orar, isso confirma que Deus respondeu. Comece a louvá-lo, porque a sua vitória está muito perto de você. As suas orações estão alinhadas com os desejos de Deus para você, e nada mais impedirá a sua bênção. Sinal número 3. Experimentar o favor divino. Um dos sinais de que você está atualmente na sua época de avanço é o influxo de favor. Isso pode ser estranho para você, porque você tem lutado o tempo todo, e ninguém parece se importar. Parece que ninguém pensava que você existia, mas de repente, começaram a notar você. Pessoas que você menos esperava começaram a recomendá-lo para oportunidades. Começas a receber promoções mesmo quando há pessoas mais qualificadas na fila. A atmosfera à tua volta parece ter sido filtrada e respiras ar fresco depois de muito tempo. Já não lutas para ter o que desejas como antes. Pessoas que menos esperavas vão dar-te presentes preciosos. Dão-te coisas que nunca pensaste que poderias ter na tua vida. Não te sintas estranho ou preocupado com essas mudanças. Isso também aconteceu com os filhos de Israel quando estavam prestes a sair do Egito. Êxodo 12, versículos 35 a 36 diz: Os israelitas fizeram como Moisés lhes ordenara e pediram aos egípcios objetos de prata e ouro e roupas. O Senhor tinha feito com que os egípcios se dispusessem favoravelmente para com o povo, e eles lhes deram o que pediram, de modo que saquearam os egípcios. Alguma vez imaginou que os israelitas experimentariam tal favor dos egípcios? Os egípcios eram seus senhores. Eles eram inimigos e não deveriam entregar-lhes os seus bens. No entanto, já era hora dos israelitas romperem, e o que quer que os seus inimigos sentissem por eles era irrelevante. Isso esclarece ainda mais os provérbios de Salomão, que dizem que quando o caminho de um homem agrada ao Senhor, ele faz com que os seus inimigos estejam em paz com ele. Quando Deus quer tirar-te da tua temporada de escravidão e lutas, os teus inimigos obedecerão. Os teus capatazes, que juraram que nunca experimentarias as coisas boas da vida, vão favorecer-te. Eles vão dar-te o melhor dos seus bens. Não vão recusar nada do que lhes pedires. Por favor, não tenha medo nem recuse o gesto de bondade deles para consigo. Eles não podem mais prejudicá-lo. Deus já o libertou. Ele abriu uma porta que ninguém pode fechar. Ele o cercou de favor como um escudo. Qualquer pessoa que é favorecida não pode ser prejudicada pelo inimigo. Esther não era apenas uma hebreia, mas uma órfã na Pérsia. Ela vivia com seu tio Mordecai e era submissa e obediente a ele. Ela também era devota a Deus e desejava se casar um dia, como todas as outras mulheres. Ela nunca soube que Deus a estava preparando para ser rainha naquela terra. Ela não era melhor do que os outros servos hebreus naquela terra, mas a graça a distinguia. Ela encontrou favor com seu guardião e, posteriormente, com o rei. Essa foi a introdução para o seu maior avanço como rainha daquela terra. Se Deus respondeu às suas orações e quer aliviar todas as suas lutas, Ele lhe dará oportunidades para as quais você não está qualificado. Ele abre portas que você nunca bateu. Ele conecta você com pessoas com quem você nunca pensou que poderia conversar. Não fique muito confortável e relaxado quando tudo isso começar a acontecer. Lembre-se da sua fonte e daquele que o trouxe até aqui. O favor é apenas uma introdução à sua grande mudança. Você ainda pode enfrentar desafios, mas isso não significa que Deus não o salvou. Os israelitas ainda encontraram o Mar Vermelho no caminho para o Egito, e adivinhe, os egípcios ainda o seguiam. Isso foi depois de lhes concederem um grande favor. Esther ainda encontra Ramã, mesmo sendo rainha. Isso não é para assustar-te, mas para lembrar-te de não te deixares levar pelos favores e esquecer a tua fonte. Não seja como os israelitas, que começaram a reclamar depois de encontrarem o Mar Vermelho. A graça de Deus ainda está consigo, e somente Ele continuará a apoiá-lo em sua jornada rumo à sua grande conquista. Quando você experimenta a graça, é um sinal de que está prestes a ser livre. Isso mostra que Deus se lembrou de si,
e que a sua tristeza se transformou em alegria. Sinal número 4. Você começa a sentir uma sensação de paz. Chega um momento nas suas lutas em que, de repente, você não se importa mais. Você não está tão ansioso ou preocupado como antes. Você não está mais tenso com a sua próxima fase ou com os desafios que podem surgir. Você pode estar no meio de uma grande tempestade, mas está calmo e relaxado. Você não entra em pânico com nada. Há uma paz reconfortante dentro da sua alma que lhe diz que tudo ficará bem no final. Sim, é isso mesmo. É um sinal de que Deus respondeu às tuas orações e que a tua vitória está próxima. A presença de Deus é geralmente caracterizada pela paz. Quando Deus visita a tua situação, Ele não permite que continues inquieto com ela. Ele dá-te uma sensação de calma que indica a ausência de turbulência ou caos. O que talvez não compreendas sobre essa paz é que os teus desafios podem continuar os mesmos de sempre. A paz de Deus não é a ausência de problemas. Como pode explicar uma situação em que alguém dorme no meio de uma tempestade terrível? Jesus e os seus discípulos enfrentaram uma tempestade, mas ele estava a dormir. Os discípulos já se viam a afogar-se e a morrer, mas Jesus via uma mudança à frente. Deus dá-lhe paz quando sabe que a sua mudança está próxima. Ele não permitirá que essa situação o engula. Continue a confiar nas promessas que ele lhe fez. Não deixe que as reclamações das pessoas sobre a sua situação o desanimem, assim como os discípulos de Jesus tentaram fazer com ele. Mantenha a fé em Deus e saiba que a tempestade não o consumirá. Se Deus está consigo, então você ficará bem. Aqui está um consolo das Escrituras em Salmos 23, 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, pois tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado, eles me consolam. Esta passagem descreve como o salmista se sentiu quando enfrentou situações difíceis. Ele está confortado porque sabe que Deus está com ele, não importa o que aconteça. Amado, quando Deus registra a sua presença na sua situação, dando-lhe paz, saiba que a sua vitória já chegou. Quando você está orando e de repente sente essa sensação de paz no seu espírito, é um sinal de que as suas orações foram respondidas. Sinal número 5. Sonhos e visões. A Bíblia diz em 1 Coríntios 2, versículos 9 a 10. Mas como está escrito, nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, nenhuma mente concebeu o que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. Deus sempre revela os seus planos e propósitos ocultos aos seus filhos amados. Isso inclui os seus planos para lhe dar uma grande vitória. Um dos canais que ele usa para transmitir essa mensagem é através dos seus sonhos e visões. Você pode saber quando o seu avanço está prestes a acontecer pelo tipo de sonhos e revelações que você tem. Quando Deus estava prestes a abençoar Abraão tão abundantemente, ele deu a Abraão uma visão profunda. Abraão viu que Deus o levou para fora e pediu-lhe que olhasse para o céu e contasse as estrelas. Se ele realmente pudesse contá-las, então assim seria a sua descendência. Deus mostrou-lhe uma descrição poderosa de como seria o seu avanço. É isso que ele mostrará a ti também. Verás os teus milagres nos teus sonhos antes que eles aconteçam na realidade. Deus está a fazer isso para elevar a tua fé. Ele quer que continues a confiar nele e não te distraias com qualquer desânimo que venha a ti. Abraão acreditou em tudo o que Deus lhe mostrou na sua visão. Ele nunca considerou que era velho e que a sua esposa Sara já não tinha o seu fluxo mensal. Ele acreditou que Deus, que disse isso, iria cumprir. Na maioria das vezes, o que Deus mostra nos teus sonhos pode ser maior do que a tua imaginação pode suportar. Não duvides do que ele está a mostrar-te. Acredita em cada detalhe. Os planos dele são sempre maiores do que os teus planos. É assim que ele é amoroso e fiel. Ele viu as tuas lutas e está a dar-te uma recompensa justa por toda a tua dor. Ele mostrar-te-á todos os detalhes nos teus sonhos e visões quando estiver prestes a acontecer. Portanto, começa a levar os teus sonhos a sério. Quando sonhares com uma mudança na tua história, acorda e regozija-te. É a tua hora.
Sinal número 6. Um sentimento de alegria e louvor. O último sinal de que a tua mudança está próxima é a sensação de alegria e louvor. Sentes uma emoção em determinados momentos que não consegues explicar. Estás simplesmente a dançar e a louvar a Deus sem qualquer motivo aparente. Este tipo de alegria não é intencional. Não estás a tentar forçá-la. Ela simplesmente flui naturalmente. Não é algo que possas controlar, porque é o Espírito Santo que a está a despertar dentro de ti. Esse é um dos sinais mais evidentes de que Deus respondeu às tuas orações. Ele está a agir em teu favor nessa situação. Estás a sentir essa alegria porque em breve celebrarás e dançarás de alegria quando essa mudança chegar. Às vezes, sentirás estranho por agir assim, apesar de toda a negatividade que rodeia a tua vida. Não precisas de te preocupar com isso. Deus não está a ver a tua situação atual, mas a mudança que está prestes a acontecer. Siga esse ritmo do Espírito para que o seu milagre possa acontecer rapidamente. Isso também mostra que não deve olhar para a sua situação atual. Em vez disso, deve concentrar-se em Deus e no que Ele está prestes a fazer na sua vida. O que poderia levar alguém que está acorrentado a cantar louvores a Deus? Existe alguma situação pior do que ser espancado e acorrentado pelos seus inimigos? Essa era a situação em que Paulo e Silas se encontravam. Mas adivinha o que aconteceu? Eles estavam a cantar e a louvar a Deus. A atenção deles não estava nas algemas e correntes, mas na liberdade que Deus estava prestes a lhes dar. A prisão tremeu enquanto eles louvavam a Deus, e a liberdade chegou. Eles não esperaram ser libertados para louvar a Deus. Eles apenas observaram uma brisa de alegria soprando sobre eles e começaram a cantar. Eles sabiam que era um sinal, e pouco tempo depois, foram milagrosamente libertados. Deus está prestes a intervir naquele problema que tem te prendido por tanto tempo. Ele está abrindo uma nova porta para você e te dando um motivo para comemorar. Continue louvando, essa expectativa logo se tornará realidade. Agora tens os 6 sinais de que Deus nunca fez ouvidos moucos às tuas orações. Ele ouviu tudo. Ele ouviu do teu coração, mesmo aquilo que não pediste. Se confias no plano de Deus, não precisas de te preocupar com a tua situação. Deus está a tratar disso e vai surpreender-te com um milagre em muito pouco tempo. Intensifica as tuas orações quando vires esses sinais à tua volta. O diabo atacará para impedir o seu avanço, mas não lhe dê oportunidade. Continue a orar e a confiar em Deus até que Ele aperfeiçoe tudo o que diz respeito a si. Tem de compreender que há certas coisas que Deus espera que faça em resposta ao avanço que Ele quer dar-lhe. Essas coisas são tão necessárias quanto o avanço que Deus lhe dá, porque podem ser os fatores que determinam se Deus lhe dará mais bênçãos ou não. Elas podem impedir-te de receber mais bênçãos depois daquelas que recebeste de Deus, porque não fizeste essas coisas. Quero que prestes atenção a elas e te concentres mais nelas, em vez de apenas viver na emoção das bênçãos de Deus, esquecendo a tua resposta às bênçãos. Quando uma mudança acontece na tua vida, não deves sentar-te e maravilhar-te com a mudança. Há passos que podes dar como filho de Deus que farão com que Deus se interesse mais pelo teu caso. As coisas que estou prestes a mostrar-lhe são passos comprovados que pode dar quando experimentar um avanço de Deus, que lhe garantirá acesso a mais bênçãos e céus abertos de Deus. Não negligencie estas coisas, porque alguns crentes as negligenciaram e descobriram que a sua última bênção foi a última que terão por causa de como viveram as suas vidas após o avanço de Deus. Alguns acharam difícil ir à igreja depois que Deus respondeu às suas orações. Depois que alguns crentes receberam um filho após longos anos de esterilidade, eles se recusaram a se comprometer com a igreja local. Essas ações fazem Deus reconsiderar as suas provisões e intervenções milagrosas na vida das pessoas. Quando você tem um avanço de Deus, você deve fazer estas coisas. Primeiro, você deve anotar. Não são apenas as visões que foram declaradas no livro de Abacuque, capítulo 2, que devemos anotar. Quando Deus realiza uma mudança radical na sua vida, Ele espera que você anote e guarde para que possa ser grato ao reler. Uma das culturas que os israelitas refletiam era a cultura de criar memórias dos lugares,
coisas e circunstâncias que formaram milagres na sua jornada com Deus. Se você não escrever as maravilhas de Deus na sua vida, é muito provável que logo se esqueça de tudo o que Ele fez por você. Muitas pessoas não registram as ações sobrenaturais de Deus nas suas vidas, mas encontram todos os meios para reclamar das coisas que Deus não fez nas suas vidas. Conte as suas bênçãos e nomeie-as uma a uma, e o que o Senhor fez irá surpreendê-lo. Às vezes, basta prestar atenção à fidelidade de Deus na sua vida e encontrará vários motivos para agradecer-lhe e apreciá-lo sinceramente. Não fique feliz apenas quando a mudança acontecer. Cultive o hábito de anotar essas coisas. Sugiro que dedique um livro especificamente para esse fim. Você também pode dedicar o mesmo livro para registrar eventos especiais e sobrenaturais e documentar tantas coisas quanto conseguir lembrar. Além disso, encontre tempo para lê-las e agradecer a Deus por elas. Você deve fazer isso primeiro quando Deus lhe der uma mudança. A próxima coisa que precisa fazer é orar e dar graças. O objetivo de anotar a mudança é ter o básico para orar e dar graças a Deus. Não deixe que nenhum encontro sobrenatural aconteça consigo sem expressar gratidão do seu coração ao Senhor. Muitas pessoas oram e depois que suas orações são respondidas, elas sussurram um obrigado ou continuam com suas vidas, esquecendo o quanto oraram e choraram pela misericórdia de Deus antes que ele respondesse. Davi disse em Salmos 103, versículos 1 a 2, Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de todos os seus benefícios. Quando você recebe a misericórdia de Deus por meio de avanços, deve dar graças a Deus. Você não deve negligenciar a obra tremenda que Deus fez por você. Às vezes, ajoelhe-se e dê graças. Passe mais tempo dando graças. A Bíblia diz que entraremos nas suas portas com ações de graças e nos seus átrios com louvor. Desenvolva uma atitude de gratidão quando algo milagroso acontecer na sua vida. Por favor, não chame isso de sorte, nem atribua isso ao destino. Quando vir a mão de Deus na sua vida em relação a um assunto específico, ore e dê graças. Não importa o quão ocupado estejas ou o quão urgente seja a tua saída, dá graças a Deus. Essas pequenas coisas são específicas para manter a misericórdia e as bênçãos de Deus em tua direção. Depois de alcançares o avanço, dá graças a Deus. Às vezes, fazes orações silenciosas e parece que Deus as ouviu, porque Ele envia respostas mesmo depois de terminares de orar. Quando tomas as coisas como garantidas, tu as perdes. Dê graças se não quiser perder o poder milagroso de Deus. Esta é uma das coisas que os israelitas nunca fizeram. Eles sempre viam as coisas de que precisavam, mas nunca se lembravam do que Deus tinha feito por eles. Só clamavam a Deus quando precisavam que Ele fizesse algo por eles. Nunca lhe agradeciam depois de Ele ter feito algo. Se esta é a sua atitude para com Deus, mude a partir de hoje. Seja grato pelas pequenas coisas. Pense nas coisas que Deus fez por si e agradeça-lhe de coração por elas. A terceira coisa que precisa fazer é criar um plano de ação. Eu entendo que ainda está entusiasmado com o fantástico avanço que Deus fez por si, mas precisa desviar o seu foco disso para o que Deus espera que faça. Às vezes, depois de receber uma mudança, há uma instrução que se segue. Você deve tomar a decisão certa e seguir esse caminho. Mudanças não são apenas para desfrutar, elas são para o avanço do reino. Deus deu o menino Samuel a Ana, não apenas porque ela não queria parecer estéril, mas porque Deus precisava de um profeta. Você deve entender que Deus é um rei e só fará coisas para levar o seu reino adiante. Ele criou todas as coisas para si mesmo. A Bíblia diz em Apocalipse capítulo 4, versículo 11: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas, e pela tua vontade elas foram criadas e existem. Deus criou todas as coisas para o seu prazer e a sua vontade. Ele não criou-te para existires por ti mesmo. Ele criou-te para o seu prazer porque já tinha proposto a tua criação. Todas as bênçãos de Deus sobre a sua vida têm um propósito e um fim.
Certamente há um fim para as coisas que Deus faz na sua vida. Se o Senhor milagrosamente providencia algo na sua vida, é para dar glória a si mesmo sobre a sua vida. Pare de se ver como alguém importante na agenda de Deus. Você é apenas um instrumento. É perigoso estimar-se mais do que realmente é. Veja-se da maneira como Deus o vê. Você é filho de Deus e seu instrumento. Deus criou-o para acolhê-lo. Aprenda a sempre pensar num plano de ação depois de receber uma vitória de Deus. Depois de vencer cada batalha, espera-se que comece a lutar pela próxima. Não relaxe e baixe a guarda por ter recebido uma vitória. Tanto o fracasso quanto o sucesso podem fazer a mesma coisa. Eles podem impedir que avance. Deve ser sábio e discernidor para saber quando parar de comemorar e começar a se preparar. Certifique-se de criar um plano de ação do que fazer depois de receber a vitória. Depois de criar um plano de ação, tente partilhar o seu avanço e plano de ação com um amigo ou mentor de confiança. Deve garantir que a pessoa é suficientemente confiável para conhecer os seus segredos mais profundos e não os usar contra si. Se não tem um amigo verdadeiro por perto, não precisa contar a ninguém, mas se tem alguém genuinamente interessado em si e nas coisas que estão a acontecer na sua vida, pode falar com essa pessoa sobre isso. Isso tem as suas vantagens. Uma delas é que ajuda as pessoas a partilhar a tua alegria. Se tens tudo e não tens ninguém com quem partilhar, depois de algum tempo, ficarás deprimido e triste, mesmo com as coisas que tens. Quando as pessoas partilham as tuas descobertas como indivíduos, isso dá mais glória a Deus. E o testemunho encoraja a pessoa quando ela está a passar por momentos difíceis. Também deves ter cuidado com quem partilhas esses detalhes. Não precisa contar a ninguém se a pessoa não é confiável. Contar às pessoas é aconselhável, mas não obrigatório. Essa é uma das razões pelas quais deve se esforçar para ter pessoas piedosas e amigos ao seu redor. Quando pessoas piedosas o cercam, sabe que está seguro. Se é algo em que tem confiado a Deus e sobre o qual conversou com um amigo para orar, quando acontecer, certifique-se de falar com a pessoa sobre isso. Para poder partilhar as boas novas do que Deus fez por si com as pessoas, deve primeiro esforçar-se para saber se elas são pessoas genuínas. Se puder garantir isso, então pode contar-lhes. O objetivo é fazer com que outras pessoas ouçam para que a sua fé, confiança, esperança e segurança em Deus sejam edificadas. Nenhuma bênção de Deus é casual. Deve orgulhar-se delas e cantar louvores a Deus do alto das montanhas. Depois de contar a alguém, precisa aprender a permanecer humilde. Muitos crentes começam a falhar neste ponto, permitindo que o orgulho os desvie do caminho. Começam a pensar que são os mais amados por Deus e que merecem tratamento especial dos outros. Isso muitas vezes traz a ira de Deus, porque Deus não faz acepção de pessoas. Deus trata todos os homens igualmente, não com base em preferências. Ele é Deus e pode fazer o que quiser. O orgulho é uma característica que faz com que Deus vire as costas para si e lute contra si. Quando começa a caminhar em direção ao orgulho, começa a acreditar mais nas palavras do diabo do que nas repreensões e repreensões daqueles ao seu redor. Deus frequentemente enviará mensagens para alertá-lo sobre o caminho que está prestes a trilhar. Ele faz isso para garantir que você não caia nas mãos do Senhor, porque é terrível cair nas mãos de Deus. Você deve permanecer humilde e educar-se para entender que recebeu a vitória de Deus por causa da sua misericórdia, não porque é superior aos outros seres humanos. Pode parecer que o rosto de Deus está voltado para você, mas não se orgulhe. Também não tome isso como garantido. Permaneça humilde. A tendência para ser orgulhoso é natural. Tem de ser você a humilhar-se. Humilhar-se não significa falar mal ou ver-se como irrelevante. Em vez disso, é importante reconhecer Deus e compreender que você é o que é apenas pela graça de Deus, não pelas obras. Se permanecer humilde, estará num estado em que se tornará um guardião digno das verdadeiras riquezas de Deus. As verdadeiras riquezas estão escondidas e guardadas para aqueles que são fiéis e escolheram trilhar o caminho da humildade. Nunca se orgulhe de si mesmo. Deixe a sua glória estar no Senhor que está em si, não em si mesmo. A próxima coisa que você deve fazer
é orar pelos outros e interceder por eles. Depois que Deus responder às suas orações, esteja aberto para ver as necessidades dos outros e daqueles ao seu redor. Não se satisfaça apenas com o impacto que você está causando. Seja desejoso pelos outros. Não pare de orar porque encontrou respostas para suas orações. A Bíblia diz que os homens devem orar sempre e que as orações devem ser feitas por todos os homens. Ore por aqueles que precisam. Ore por aqueles que desejam avanços. Coloque-os nas suas orações e preste ajuda conforme Deus lhe der capacidade. Quando você adotar esse estilo de vida, Deus o usará principalmente para responder às orações de outras pessoas. Alguns crentes descansam depois de receberem o avanço de Deus. Você deve entender que é um guerreiro. Deus está a treiná-lo como um guerreiro. E como guerreiro nasceu para lutar. Se não está a lutar, está a treinar. Nunca deixe passar um dia sem orar. Que isso seja o seu estilo de vida. A última coisa que precisa fazer consistentemente é retribuir as pessoas. Por favor, não seja egoísta. Em vez disso, partilhe o que tem com aqueles que não têm. Em vez de acumular as bênçãos de Deus, partilhe-as com o coração aberto e qualificará-se para mais encontros sobrenaturais com Deus. Deus é benevolente com as pessoas, mesmo com os incrédulos. Ele dá chuva àqueles que não acreditam nele. Ele garante que as suas leis funcionem para aqueles que não confiam nele. Deus é autossuficiente e também leva o seu povo a tornar-se como ele. Em vez de desistir das pessoas, dê-lhes o que elas precisam para se desenvolverem em direção ao seu destino, e observe como elas se revelam na verdadeira representação do seu destino profético. Agora, junte-se a mim em oração a Deus, mesmo enquanto nos aproximamos de novas portas de avanço nesta temporada. Pai Celestial, eu te agradeço porque abriste os olhos do meu entendimento para compreender as coisas profundas de Deus. Tu me ajudaste a entender os sinais de que um avanço está próximo e que Deus respondeu às minhas orações. Obrigado, Jesus, por me ensinar a vigiar e orar, mesmo enquanto espero que tu respondas às minhas orações. Agora compreendo como se relacionaste com os pais antigos e como lhes providenciaste quando precisavam de provisões. Sei que também podes ficar inquieto enquanto esperas por um avanço. Às vezes, a inquietação é o que te leva ao lugar onde está a tua necessidade. Oro por graça para ser sensível o suficiente para discernir os sinais quando os vejo ao meu redor e não ser enganado a pensar o contrário. Também compreendi melhor a tua natureza, Pai. Oro por graça para compreender a tua vontade. Aprendi que não fazes nada pela agenda dos homens, mas pelo teu reino. Eu costumava pensar que as coisas que fazes são para que os homens sejam grandes e exaltados, mas agora compreendo que, se Deus faz uma coisa, não é por causa de um homem. É porque é isso que Ele quer que seja feito. Percebi que a minha missão como homem é compreender o que Deus quer fazer e manter a capacidade espiritual e a sensibilidade para ser seu parceiro e ser uma ferramenta digna através da qual Deus pode fluir. Peço graça para ser digno do seu trabalho, querido Pai. Você abençoa as pessoas com um propósito. Os seus dons têm um propósito e tudo o que faz tem um fim. A tua palavra ensinou-me que um avanço não é um meio de publicidade para um homem, mas um meio de equipá-lo para a tarefa do reino. Senhor, concede-me a graça de compreender as coisas que me ensinaste neste vídeo e ajuda-me a colocá-las em prática. Recuso-me a continuar sendo um cristão infantil, preocupado apenas com o que comer e beber. Por favor, faz-me crescer em maturidade e deixa-me passar de criança a filho em quem tu podes confiar. Peço que me des uma mente forte e fértil e me ajudes a compreender espiritualmente. Senhor, peço graça para lembrar-me de escrever as bênçãos que fizeste por mim. Se os patriarcas da antiguidade não tivessem documentado a sua relação com Deus, conforme Deus os inspirou, não teríamos a Bíblia. Escrever um diário é muito essencial na vida de um crente. Senhor Jesus, por favor, ajuda-me a lembrar-me sempre de escrever as minhas bênçãos. Vou começar a escrevê-las hoje. Sei que recebi milhares de bênçãos desde que nasci.
Ajuda-me a começar a registrá-las. Por favor, dá-me a graça e lembra-me sempre de as escrever no final do dia. Jesus, oro para que me lembres das coisas boas que fizeste por mim, sempre que me queixo e me preocupo. Sei que és fiel. A tua palavra revelou-me que os teus pensamentos para comigo são bons e não maus. Mas, Pai, peço que me dê uma mentalidade de gratidão, que veja as bênçãos à minha volta, em vez das coisas que não tenho. Abençoou-me com uma vida. Abençoou-me com o dom da visão. Abençoou-me com as pessoas à minha volta. Quero valorizar as pequenas coisas como bênçãos, porque sei que o primeiro passo para desenvolver uma mente de gratidão é apreciar tudo à sua volta. Obrigado por tudo e por todos que colocaste no meu caminho. Sou grato pelos seus dons e pelas contribuições que fizeram à minha vida. Querido Pai, dou sinceros agradecimentos por todas as bênçãos sobrenaturais e avanços que fizeste na minha vida. Sou grato por aqueles que apreciei e por aqueles que negligenciei por uma ou mais razões. Obrigado por seres um Pai e Rei confiável. Obrigado por confiar os recursos e a responsabilidade do reino nas minhas mãos. Quero que saiba que o seu investimento na minha vida não será desperdiçado. Ensine-me a administrar as suas bênçãos na minha vida. Peço que me ajude a aprender o que fazer e o que não fazer com elas. Oro para que me ensine a permanecer humilde, mesmo depois de me ter abençoado. Não quero ser consumido pelo orgulho. Rezo para que me ajude a aprender a permanecer humilde e a não me exaltar acima de si e da sua vontade. O orgulho precede a queda. Por favor, ensine-me a guardar e proteger o meu coração. Não quero perder a sua presença por nada. Querido Pai, rezo pela graça de interceder pelos outros. Quero que me abençoe, para que eu possa abençoar outras pessoas. Faça de mim o seu instrumento de bênção para os outros e dê-me a graça de carregar o fardo dos outros. Eu sei como um homem normal luta por si mesmo. Eu sei que naturalmente desejo o meu próprio bem, mas ensina-me a ver além de mim mesmo e do que está no meu coração. Oro para que me ensines a ser teu parceiro e a expressar-me de forma mais vívida. Quebra o meu coração e molda-me para me tornar o tipo de homem de quem tu te orgulhas. Quero agradar-te em todos os meus caminhos e trazer glória e honra ao teu nome. Senhor Jesus, também oro por orientação divina e por liderança para dar o passo certo na tomada de decisões. Oro para que me conduza à terra da abundância. As Escrituras dizem que me darás o poder de fazer riqueza. Assim como me deste as chaves do reino, oro para que me ajudes a aprender os segredos do reino e a compreender como destrancar e abrir os céus para que chova abundância na minha vida. Por favor, ensina-me o que fazer se eu quiser ver os céus abertos na minha vida, carreira, família, ministério e finanças. Não quero ser um crente ignorante vivendo na carência quando provisões foram feitas para a abundância, porque as Escrituras dizem que ele se tornou pobre para que eu pudesse me tornar rico. Entreguei o meu coração a ti, Senhor. Percebo que as coisas materiais são frágeis e que as verdadeiras bênçãos são espirituais. Por favor, abençoa-me com bênçãos espirituais e amplia os meus horizontes. Concede-me força no meu íntimo. Dá-me a graça de resistir ao teste do tempo e permanecer fiel às minhas convicções quando confrontado com diversas opções. Oro por coragem para fazer o que é certo quando necessário, independentemente de estarem os olhos a ver ou não. Oro para que me ajudes a romper no espírito para novas dimensões e me dês a graça de entrar em novos níveis. Obrigado, Jesus, pelas respostas às minhas orações. Em nome de Cristo oramos. Amém. Amado, lembre-se dos sinais de que Deus está a preparar um avanço no seu caminho e que as suas orações estão a ser respondidas. Além disso, lembre-se de que experimentar esses avanços é uma coisa e o que você deve fazer ao experimentá-los é outra. Há coisas que você precisa fazer para se posicionar como destinatário do avanço de Deus. Por mais que Deus queira abençoar a todos, há coisas que podem fazer que aumentarão as vossas hipóteses de serem abençoados e outras coisas erradas que reduzirão as vossas hipóteses. É por isso que devem aprender a arte da gratidão e da sinceridade.
Não se esqueçam de que devem cultivar a arte de escrever as bênçãos de Deus. Arranje um livro e personalize-o para registrar as bênçãos e a misericórdia de Deus sobre a sua vida e a sua família, e anote tudo o que Deus faz por si com a data. É claro que não conseguirá registrar tudo, mas registre a maioria das coisas e verá como é abençoado. Esta pequena prática mudará a sua mentalidade e torná-lo-á mais grato em vez de queixoso. Poderá ver o número de coisas que Deus já fez por si, e quando as comparar com as coisas que Ele não fez, perceberá que Ele fez mais do que o suficiente. Uma das coisas que também deve aprender a fazer é cercar-se de pessoas positivas que apreciam o processo de crescimento. Esteja com otimistas, não com pessimistas. As pessoas com quem se relaciona também têm muito a dizer sobre o tipo de pessoa que se torna. Ore pelas pessoas ao seu redor e pratique a lei da doação. Se fizer essas coisas, multiplicará as bênçãos e viverá sempre no sobrenatural. Parabéns por assistir a este vídeo até o fim. Espero que este vídeo tenha abençoado a sua vida. Ainda não se inscreveu? Junte-se a nós agora e permaneça na fé. Você também pode curtir este vídeo para ter acesso a outros vídeos cheios do Espírito como este, que mudarão a sua vida de forma positiva. Obrigado por assistir até o fim. Deus o abençoe.